E aí, pessoal, vamos lá, vamos continuar com os nossos aprofundados estudos aqui. Agora a gente vai falar basicamente sobre Tribunal Penal Internacional, que é um dos temas mais queridos aí pelos alunos, né? É um tema ainda muito pouco explorado nas provas e é um tema, por outro lado, dos mais instigantes, sobre os quais eu recebo mais perguntas aí das pessoas na internet, todas as vezes que eu tenho uma interlocução com alguém a respeito do assunto. E o Tribunal Penal Internacional, ele é um tribunal, primeiro, que ele vem a suprir uma lacuna, né, no cenário de tutela dos direitos humanos na órbita internacional. Nós saiamos aqui do ambiente interamericano e vamos voltar para o sistema global de proteção aos direitos humanos, ok? Eu só consigo trabalhar aqui com o Tribunal Penal Internacional a partir de 1998, quando eu tenho a consolidação do Estatuto de Roma, depois de um longo e perseverante caminho percorrido aí pelas nações ditas civilizadas, né? Quando a gente vai construindo a ideia do Tribunal Penal Internacional, qual que é a ideia básica? Saibam disso. O Tribunal Penal Internacional é uma vara criminal comum. Só que ela tem uma abrangência da competência e determinados requisitos especiais que alçam a um protagonismo global aqueles juízes do Tribunal Penal Internacional. E eles, ao invés de lidarem com circunscrições territoriais relativas à competência, que são íncitas a um estado, a uma região, a um país, a gente lida com um nível global e depende ali da aplicação ou não desses tratados dos países que voluntariamente se submetem ao TPI. Estados Unidos, por exemplo, não o fazem, como é comum, dentro da aceitação e predisposição de ingressarem em tratados internacionais. Estados Unidos não fazem. O Brasil, sim. O Brasil tem um decreto 4388, que é a internalização do TPI de Roma, do Estatuto de Roma. Agora, por que eu chamo de uma vara criminal? Porque ali estarão sendo julgadas pessoas, e se essas pessoas podem sofrer sanções corporais em relação aos crimes por elas perpetrados. É todo e qualquer crime? Não, não é todo e qualquer crime. São os 4 crimes que eu tenho subjacências desses crimes, mas são os 4 crimes colocados e trazidos ali a partir do artigo 6º do Tribunal Penal Internacional. Então, ok, eu tenho um crime de guerra, eu tenho um crime de agressão, né? Eu tenho os crimes que são de genocídio propriamente ditos, onde que teria o enquadramento do Putin em relação a essa guerra agora com a Ucrânia. Eu tenho crimes colocados ali que possuem, na verdade, uma aversão internacional muito fortemente consolidada com base em experiências anteriores que nós já vivemos. É interessante a gente notar que o Tribunal Penal Internacional ele tem uma primeira órbita de interesse. Qual que é? Eu quero responsabilizar da responsabilidade penal internacional de indivíduos por crimes contra o quê? Valores essenciais da comunidade internacional. E busca evitar, de certa forma, o quê? É o que eu escrevi aqui para vocês, está colocado no material do slide. Busca evitar a impunidade daqueles que cometem atrocidades inimagináveis. É isso. Vocês imaginem circunstâncias calcadas num direito internacional clássico, em que a gente, sob o escudo da soberania, admitia que as pessoas fizessem o que elas quisessem dentro dos próprios territórios. Não. Quando a gente alça o ser humano a uma categoria, quando a gente trabalha com a humanização no direito internacional, eu começo a falar, não, esse camarada não pode fazer o que ele quer. A torto e a direito ao que ele quer. Não pode. Então, qual que é o instrumento para eu responsabilizar aquelas pessoas? E é muito mais caricato, assim dizer, aqueles genocidas africanos, né, que cometem aquelas barbáries étnicas naqueles países africanos.
como é que eles vão ser contemplados com julgamentos justos a partir de tribunais que são compostos por pessoas que eles próprios indicaram? Eles vão ficar ali amanhã, eles vão tomar café da manhã juntos amanhã. Então, como é que eu posso acreditar em sistemas nacionais desestruturados, em situações de verdadeiras anomalias institucionais? Essas questões passam a ser respondidas pela comunidade internacional, dando na contraordem dessas impunidades o Tribunal Penal Internacional. Ok? É possível que o Tribunal Penal Internacional julgue alguém que já foi julgado internamente? Em tese, sim. Em tese, sim. Porque o Tribunal Penal Internacional, vejam só, essa é uma ideia anciã, antiga, ele é marcado pela complementaridade, subsidiariedade. Complementaridade é uma das marcas do Tribunal Penal Internacional. Fechados? Complementar por quê? Eles não são concorrentes às jurisdições nacionais. Eles as complementam, normalmente na impossibilidade ou na falha dessas justiças nacionais. São complementares, não há uma relação concorrencial. Eu quero processar o presidente aqui, mas eu acho melhor processá-lo lá no Tribunal Penal Internacional. Não posso fazer isso. Eu demarco que ele não foi processado aqui ou julgado aqui a contento por tais e tais motivos. Por isso eu provoco o Tribunal Penal Internacional em circunstâncias bem específicas e bem circundadas. Por quê? O Tribunal Penal Internacional, ao contrário de alguns precedentes históricos que fazem parte de uma linha de compreensão do que seria, o Tribunal Penal Internacional, ele se compadece sim de garantias processuais penais que são bem colocadas. A gente trabalha na ideia do Tribunal Penal Internacional que eu só posso julgar os fatos cometidos a partir da instalação do Tribunal Penal Internacional. Eu não vou trabalhar com a violação à anterioridade da lei penal. Não, a tipificação, primeiro a lei, depois a conduta e aí o julgamento. Ao contrário de tribunais ad hoc, que já existiram, como na Iugoslávia, como em Ruanda, que foram estabelecidos e integrados também por conta de resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que foram tribunais pós-factum. O fato aconteceu, eu preciso julgar, porque eu não posso admitir a impunidade. O mal menor é a instauração de um tribunal específico, como foi, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg, como foi o Tribunal de Jerusalém. Então a gente percebe que eu tenho essa marca bem específica em relação ao Tribunal Penal Internacional, que ele é um tribunal para respeitar garantias das pessoas que ele vai julgar, ao contrário de outros tribunais ad hoc que já foram estabelecidos ao longo do tempo. Fechados? Agora, quais são assim os antecedentes históricos do Tribunal Penal Internacional? A gente pode voltar a falar assim, no final da Primeira Guerra Mundial, que eu tive a Liga das Nações estabelecidas, que foi um protótipo de ONU, eu tive uma ideia, uma tentativa de conciliação, de existência de um Tribunal Penal Internacional, mas não vinga essa ideia. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ele há de compatibilizar figuras do direito internacional para que determinados cidadãos possam ser julgados por ele próprio. E existem nomes técnicos que assim definem essas possibilidades. Mas talvez o grande precursor aí, o grande marco na historicidade dos tribunais penais internacionais e na assimilação da comunidade internacional de que nós precisávamos ter um tribunal penal internacional, vem no Tribunal de Nuremberg, onde foi julgado, por exemplo, Carl Schmitt, um jurista que teria embasado juridicamente o nazismo. Quando a gente estuda no direito constitucional, bonitinho, né? A gente vê lá que Carl Schmitt é o ato político fundamental, né? Uma teoria do decisionismo de um lado, mas o ato político, o soberano, é que numa situação de causa é quem define, não é a Constituição, é o soberano, é o Führer. Então existe uma construção jurídica do Carl Schmitt que ela é trazida de forma a embasar juridicamente o nazismo, mas são matérias para nós abordarmos em outras perspectivas, em aulas de sociologia, de filosofia jurídica também, ok? Mas aqui o Tribunal de Nuremberg,
ele era um tribunal militar, essencialmente um tribunal militar, né? Um tribunal internacional, ok, mas um tribunal militar. E eu tenho algumas questões que eu tive a condenação no Tribunal de Nuremberg de 24 personalidades do regime nazista. Foram 24 condenações. Eu tive várias condenações por morte, por enforcamento, né? E julgamentos emblemáticos também de pessoas jurídicas no seio do Tribunal Penal de Nuremberg. São questões belíssimas para serem exploradas de conhecimentos gerais e em provas para a gente fazer, né? Quais organizações jurídicas? Eu tive, por exemplo, a SS, a Gestapo, o próprio partido o nazista, né? O Estado-Maior, as Forças Armadas, enfim, todas pessoas jurídicas que foram julgadas no Tribunal Penal de Nuremberg. Aí vem o Tribunal Penal de Nuremberg e, a partir dele, se constroem princípios, que hoje na comunidade internacional são chamados de princípios do Tribunal de Nuremberg. E veja se esses princípios que eu vou colocar aqui para vocês agora no slide remetem a algo que vocês conhecem hoje no direito penal. Estou lhe dando 1945, pós-guerra. Olhem esses princípios aqui, pessoal. Número 1. A culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado crime pelo direito internacional. A responsabilidade penal internacional independe da lei interna. Entendem? Tranquilo, ainda mais no cenário de guerra, né? A posição oficial ou imunidades não podem afastar a responsabilidade penal internacional. Isso é de aplicabilidade, inclusive, dentro de uma concepção odierna, atual, a respeito do tema. 4. A obediência hierárquica não constitui excludente de responsabilidade com base apenas em cumprimento de ordem superior. Isso a gente vê no nosso próprio Código Penal, pessoal. Obediência hierárquica não constitui excludente de responsabilidade com base apenas em cumprimento de ordem superior. Outro, o devido processo legal como garantia de todo acusado. Tá? E conluio para cometer tais atos é crime, efetivamente, né? Esses princípios são marcados, são trazidos aí para vocês, mas enfim, um outro Tribunal Penal Internacional que é bem importante, que às vezes é pouco explorado, é o Tribunal Militar Internacional lá do Extremo Oriente, que foi um tribunal penal que os Estados Unidos implantaram no Japão para o julgamento de japoneses. Isso foi em 1946. E houve, inclusive, uma forma de indulto sobre vários condenados japoneses a partir do momento em que houve uma reaproximação da diplomacia Japão e Estados Unidos no pós-guerra. Então eu tenho, de fato, um Tribunal Penal Militar do Extremo Oriente como agente importante dentro desse desenvolvimento histórico para nós chegarmos aos tribunais penais internacionais, mas que foi guardado por especificidades. Eu tive 7 condenações lá por morte, mas tive diversas sanções de caráter perpétuo, né? E foi justamente depois disso foram sendo concedidas liberdades condicionais dentro da Guerra Fria com a reaproximação dos países, né? Mas foi um tribunal, inclusive, que não foi nem imposto lá pela comunidade internacional, foi um ato unilateral dos Estados Unidos, de forma a julgar as pessoas japonesas, especialmente após os episódios, né, de Pearl Harbor e de Hiroshima e Nagasaki, das bombas atômicas que a gente tão bem conhece. Depois desse período, dentro da historicidade do Tribunal Penal Internacional, existe uma lacuna, e essa lacuna tem muito a ver com a Guerra Fria. É um período longo de ausência de responsabilização penal internacional de qualquer agente ou representante político dos Estados. Durante muito tempo, somente na década de 90, é que eu tenho resoluções que eu tinha mencionado para vocês aqui, do Conselho de Segurança da ONU, em que eu estabeleço inicialmente, né, o julgamento dos crimes de uma pessoa que é conhecida, se você tem alguns cabelos brancos como eu, né? Vocês se lembram do Slobodan Milošević, que não chegou a ser julgado porque morreu no cárcere, mas ele era acusado de crimes horrendos na ex-Iugoslávia, né? E houve uma resolução, foi uma sede colocada em Haia, uma resolução do Conselho de Segurança da ONU para julgamento do Slobodan Milošević. E houve, em 1995, por sua vez, o Tribunal Penal Internacional para julgamento de outros crimes horríveis
ocorridos em Ruanda. E esse foi em 94, tá, pessoal? Não, 95. Em Ruanda. A sede foi em Arusha, na Tanzânia, mas os dois tribunais possuíam, né, uma estrutura vinculada de juízes e o órgão acusatório. Existia uma estrutura para julgamento ali, mas ainda assim tratavam-se de tribunais pós-factum. E é muito comum quando a gente cita, tem um livro muito conhecido de Hannah Arendt, que é o Julgamento de Jerusalém, que é quando houve o julgamento de uma pessoa chamada Adolf Eichmann, né? E Eichmann, ele na verdade era um burocrata alemão responsável por uma parte de logística durante a Segunda Guerra Mundial, que fazia o escoamento de pessoas para campos de concentração, no início no norte da África, depois na própria Alemanha, para Auschwitz, inclusive. E quando há a atuação dessa pessoa, a Hannah Arendt escreve sobre a banalidade do mal e ela justamente trata do tema como assim, como pode uma pessoa que é pai de família, pai de 2 filhos, cometer atos tão horrendos. Então ela faz um estudo psicológico em relação a isso. E existe um filme, inclusive, na Netflix, que vai, não me lembro o nome agora, mas é fácil de vocês encontrarem no Google, né? Que vai falar do julgamento do Eichmann, em que ele havia fugido para a Argentina, forças especiais israelenses o sequestram literalmente da Argentina e o levam para Jerusalém para serem julgados, para que ele fosse julgado, melhor dizendo, por um tribunal composto maciçamente de judeus por crimes cometidos contra judeus. Então a gente verifica que havia favas contadas em relação ao que seria decidido em relação a Eichmann, né? Sem sombra de dúvidas. Mas dentro das circunstâncias, novamente ambientada na Segunda Guerra Mundial, existem várias críticas sobre violações a garantias processuais penais, mas, de outro lado, uma necessidade de a comunidade internacional não conviver com a impunidade em relação a crimes tão horrendos. São questões colocadas na balança que foram definidas dessa maneira. Ok? Então, a partir de 93, 94, ex-Iugoslávia e Ruanda, aí eu tenho, 4 anos depois de Ruanda, né, eu tenho finalmente, em 1998, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional e assim emerge um tribunal permanente, de caráter permanente, com uma estrutura permanente para que façam ali os julgamentos dos crimes lesa humanidade, dos crimes que são os mais horrendos que podem ser perpetrados pelos homens. Por isso que eu coloco o estabelecimento ali de determinados crimes, existe a eleição em relação a esses crimes e existe uma tipicidade fechada em relação ao que o Tribunal Penal Internacional pode ou não pode julgar, com várias questões colocadas. Então, se a gente vê aqui no slide, essas informações são trazidas aqui. Eu tenho o Estatuto de Roma, de 1998, que através de uma conferência intergovernamental em Roma, finalmente aprova o texto do Tratado Internacional que cria o TPI. Foram 120 votos a favor e 7 contra. Dentre eles, os contrários, Estados Unidos, China, Índia. Houve 21 abstenções. O vigor internacional dele é em 2002. Após 60 ratificações, ele, passa a ter vigência internacional, cujos conceitos vocês já sabem o que isso significa. Sem reserva às suas disposições, e no Brasil foi promulgado o Decreto-Lei 4388, de 25 de setembro de 2002, ok? Sobre uma perspectiva mais técnica, o TPI ele possui personalidade jurídica internacional com sede em Haia. É um tribunal independente da ONU, diferente dos criados pelo Conselho de Segurança, por ocasião da ex-Iugoslávia e Ruanda, sendo, por outro lado, evidente o intuito de cooperação e obediente a determinadas ordens do Conselho de Segurança. É lógico que atuam numa situação sinérgica. Ele possui basicamente 4 órgãos, pessoal, que é a presidência, que é a divisão judicial, a procuradoria, que é o MP, né, e o secretariado. E quantos juízes são? São 18 juízes eleitos pelos Estados-partes para mandatos de 9 anos. Olha como é que é um número bem atípico, né? Mandatos de 9 anos, sem possibilidade de reeleição. Exige-se que a eleição obedeça a 2 listas, um de especialistas em direito penal, processo penal, e outra em direito internacional especial de direitos humanos e direito humanitário. Então eu tenho essas 2 listas dos 18 juízes, 9 especialistas em direito penal e processo penal, e direito internacional de direitos humanos e humanitário, ok?
A gente teve a Silvia Steiner, né, brasileira, eleita para a primeira composição do TPI. E os juízes são divididos basicamente em 3 sessões, só para a gente ter uma ideia como que é o funcionamento. Tem o juízo de instrução, que é o Pre-Trial Chamber, eu tenho o juízo de julgamento em primeira instância, que é o Trial Chamber, e tem o juízo de apelação, Appeal Chamber, ok? O MP, lá do TPI, é capitaneado pelo procurador, que exerce um mandato também de 9 anos, que também não é renovável. Titular da ação penal eleito pela Assembleia dos Estados-Partes. Ok, pessoal? E quais são os crimes que podem ser julgados pelo TPI? São esses os crimes especificamente, mas eu tenho algumas coisas para falar com vocês a respeito deles, tá? Aqui no Brasil é como se eu tivesse vulgarizado, e foi falado inúmeras vezes, eu não estou falando não estou dando aula não tem nada a ver com questão política não, absolutamente. Mas a gente sabe que o atual presidente foi taxado como genocida por várias pessoas, várias manifestações. E houve inclusive a insinuação de que ele poderia ser julgado pelo TPI. Aí eu pergunto o seguinte, vamos ver qual que é a configuração, o que traz para mim a ideia de genocídio. Vamos ser técnicos aqui, ok? O que traz para mim a ideia de genocídio? Vamos lá. Venho aqui com vocês, só um segundo, vamos aqui para o tablet. Deixa eu aumentar esse zoom. Decreto 4388, que é a nossa normativa, como eu vou dizer, oficial, ok? Então, segundo. Aqui, pronto. Ótimo. Ok? Vamos no artigo 6º do Tribunal Penal Internacional. Esse aqui é o título, é o documento diretamente do Planalto, tá? Aí vejam, para efeitos do presente estatuto, para ficar claro para vocês, entende-se por genocídio o quê? Vamos ser técnicos, é isso que a gente está querendo trabalhar. Qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Vejam a configuração da necessidade de um elemento subjetivo. Ok? Agora, os atos relacionados à configuração do genocídio são considerados enquanto tal o quê? Homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental dos membros do grupo, que são conceitos abertos aqui colocados, se vocês perceberem. Vejam, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física, total ou parcial, outro conceito aberto. Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo. Transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. Então, a pessoa que, evidentemente, tentasse ali levar adiante qualquer tipo de acusação parecida, certamente deveria trabalhar com os incisos, com as alíneas B e C do crime de genocídio para tentar essa configuração. Mas aqui, mais importante do que qualquer outra questão política, é vocês terem a apreensão do que significa a caracterização do crime de genocídio para nós trabalharmos com essa ideia de maneira técnica. Fechados? Agora, vejam que interessante o artigo 7º, dentro da perspectiva da competência do Tribunal Penal Internacional. Porque, olhem só, eu vou fazer uma pergunta para vocês me responderem aqui. Tortura é crime contra a humanidade? Olha que pergunta. Tranquilo. Desaparecimento forçado. Desaparecimento forçado, que é um crime muito cometido por regimes autoritários, que se sequestram as pessoas, no sentido vulgar da palavra sequestro, somem com as pessoas. As pessoas é uma pessoa que tem uma resistência política, é uma pessoa da oposição política, eu desapareço com aquela pessoa. Isso, por si só, tal como a tortura, configura ou não configura um crime contra a humanidade.
E se eu leio assodadamente o que está no artigo 7º, eu erro. Porque vejam só. Eu vou ler aqui o artigo 7º. Ah, tá. Crimes contra a humanidade, aí a pessoa vai e olha aqui, opa, tortura. Tortura é. Opa, você perguntou o quê, professor? Perguntou lá de desaparecimento forçado? Vamos ver aqui. Opa, desaparecimento forçado está aqui. Então é. Pois é, não é. Sabe por quê? Olhem só. Para efeitos... Aqui, ó, que eu estou lendo. Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes. Beleza? Agora preste atenção. Qualquer um dos atos seguintes. Agora vejam. Quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Então, sim, é a tortura quando cometida no quadro de ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. É o homicídio quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. É escravidão, é desaparecimento forçado, conjugando essa subtipificação que está colocada aqui nas alíneas A, B, C e D em relação aos crimes contra a humanidade, conjugando com o que está inscrito no inciso 1º, no item 1, aqui colocado. Fechados? Agora, olhem só. Tortura. Por tortura, entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimento agudos, ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou controle do acusado. Então, é a pessoa que esteja sob a custódia ou sob o controle do acusado. Este termo não compreende a dor ou sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais inerentes a essas sanções ou por ela ocasionadas, que são as prisões. Por si só, e cumprimento de penas que devem ser precedidos de um devido processo legal, contraditório, ampla defesa e tudo mais o que for possível. Ok? Agora, pessoas que estejam em grau de sujeição sob a custódia ou controle do acusado. Esse é um referencial para a existência do crime de tortura. Ok, pessoal? Só para a gente ter ideia de quanto existem normas aqui que são explicativas em relação às figuras penais trazidas no próprio artigo 7º. Agora vejam, artigo 8º, o tribunal terá competência sobre os crimes de guerra. E aqui já entra os crimes de guerra e os crimes de agressão, é que entram aqui as discussões relacionadas ao momento atual do Putin, por exemplo, né? O tribunal terá competência para julgar os crimes de guerra, em particular quando cometidos por parte integrante de um plano ou de uma política ou como parte de uma prática em larga escala desse tipo de crimes. Crimes de guerra, as violações graves às convenções de Genebra, que o Putin já falou que ele já violou várias partes da Convenção de Genebra. As convenções de Genebra, pessoal, a gente trabalha com direito internacional humanitário, beleza? Direito internacional humanitário, ok? Vamos lá. Tortura, outros tratamentos desumanos, incluindo experiências biológicas, enfim, várias subtipificações aqui. E, finalmente, o quarto tipo de crime que são trazidos ali, ele não está colocado aqui, ó, artigo 9º, elementos constitutivos dos crimes. Está faltando aqui, não é à toa, é o crime de agressão. Ó. Fica faltando o crime de agressão. E esse crime foi prometido aqui para vocês, dentre aqueles logo no início, tá? Como crime de competência do Tribunal Penal Internacional. Agora, olhem só, o item 2 que vem colocado aqui. O tribunal poderá exercer a sua competência em relação ao crime de agressão, desde que, nos termos dos artigos 120 e 123, seja aprovada uma disposição que se defina o crime e se anunciem as condições. E esse documento já existe, ou seja, é um tipo aberto, que depende da complementação, da previsibilidade do seu conteúdo em outro diploma.